Olá, eu sou o professor Luciano Gianpietri e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, nós vamos falar sobre como representar grafos usando listas de adjacências. Só lembrando, né, um grafo corresponde a um conjunto de vértices que são ligados, relacionados via arestas, né? Então, na representação gráfica de um grafo, a gente vai ter, né, tipicamente bolinhas representando os vértices e ligações entre esses vértices, esses risquinhos que podem ou não ter setas, né, se o nosso grafo é direcionado ou não direcionado, são as arestas que ligam os nossos vértices. A gente já falou sobre isso e hoje a gente vai justamente trabalhar com uma outra representação, né? A gente já estava falando sobre grafos, a gente falou de como representar esses grafos usando matrizes, né, em que cada posição da matriz a gente indicava se existia uma aresta entre os respectivos vértices. Hoje a gente vai fazer de uma forma diferente, que é justamente usando listas de adjacência, né? O que é isso, né? A gente vai, de fato, ao invés de ter a nossa matriz, vai ter listas ligadas para indicar os vizinhos de cada vértice, os adjacentes a cada vértice. Então, para cada vértice, a gente vai ter uma lista de quem são seus adjacentes. E hoje a gente vai definir essa estrutura, que é diferente da estrutura das últimas aulas, e vamos implementar as 10 funções que a gente implementou nas últimas aulas também, mas agora pensando na estrutura de hoje. Então, que funções são essas, né? Inicializar um grafo, imprimir um grafo, liberar memória, inserir uma aresta, remover uma aresta, verificar se uma dada aresta existe, né? O usuário vai passar para a gente um par de vértices, a gente vai ver se existe uma aresta do vértice 1 até o vértice 2, o número total de vértices do nosso grafo, o número total de arestas do nosso grafo, vai verificar se um dado vértice ele possui algum vizinho, algum adjacente, e também retornar o grau de um dado vértice. Tudo isso usando essa nova estrutura. Que estrutura é essa, né, e como que a gente vai representar isso em memória? A definição aqui de listas de adjacência, né, ou da representação de grafos usando listas de adjacência, funciona da seguinte forma, né? Imaginando um grafo com n vértices, a gente vai ter um arranjo com n listas ligadas, né? Então, para cada posição do arranjo, cada posição vai corresponder a um vértice, e para cada posição a gente vai ter uma lista ligada ali, né? De fato, na implementação, o que a gente vai ter vai ser o ponteiro do primeiro elemento da lista ligada, ou nulo se não tiver elemento nenhum, mas a gente vê os detalhes já já. Então, né, para cada vértice a gente tem uma posição do arranjo correspondente a esse, que vai ter uma lista ligada de todos os vizinhos daquele vértice. Ou seja, né, nessa lista ligada, se eu tenho o meu vértice U, que ele é ligado a 3 vértices, eu vou ter uma lista ligada de 3 vizinhos para a lista dos vizinhos do vértice U. Para o próximo vértice, a mesma coisa e assim por diante, né? Então, para cada um dos nossos vértices, eu tenho uma lista ligada de quem são os vizinhos daquele vértice. A representação gráfica é essa daqui, né? A gente tem esse nosso grafo de exemplo que a gente tem usado nas últimas aulas, né, com 5 vértices do V0 até o V4 e 6 arestas, né, em laranja aqui destacadas. E o que eu vou ter na aula de hoje, né, na representação que a gente vai usar na aula de hoje, vai ser um arranjo, nesse exemplo, né, com 5 posições, e em cada posição o que eu vou ter vai ser o ponteiro para uma lista ligada de elementos que são justamente os vizinhos dele. Então, o vértice 0, ele tem como vizinhos o V1 e o V2, né? Então, tem uma aresta aqui de V0 para V1 e de V0 para V2, isso está indicado aqui. Já o vértice 1, ele tem 3 vizinhos, por isso na lista ligada correspondente ao vértice 1 a gente tem 3 vértices, e assim por diante. Então, a gente vai ter um arranjo de listas ligadas, uma lista ligada para cada vértice. Como que a gente representa isso utilizando a linguagem em C, né? A gente vai começar, né, a representação como um todo, inclusive a lista ligada que a gente vai estar usando, a gente vai estar implementando aqui dentro da própria estrutura, começando aqui incluindo, né, as bibliotecas stdio e stdlib, né, que é bibliotecas padrão de entrada e saída, e a biblioteca padrão da qual a gente vai tirar aqui a função malloc, né? A gente vai alocar memória dinamicamente, a função fica dentro dessa biblioteca. Vamos definir verdadeiro e falso, né? Verdadeiro como 1, falso como 0. O tipo booleano, né? Que não existe originalmente ou inicialmente por padrão na linguagem C, então a gente está criando aqui um nome booleano para o tipo inteiro. E, diferente da aula passada, a gente vai precisar de uma estrutura auxiliar justamente para representar cada um dos elementos da nossa lista ligada. Essa estrutura está sendo representada aqui, e a gente vai chamar cada elemento dessa estrutura de elemento em lista, né, o elemento da lista ligada, e cada um desses elementos possuirá aqui 2 campos. Um do tipo inteiro, que é o vértice, né? Então, se o vértice 1 é vizinho do vértice 0, na lista ligada correspondente ao vértice 0, eu vou ter lá um elemento da lista
cujo vértice é o 1, né, justamente indicando que o vértice 1 é vizinho do vértice 0. Além disso, por ser uma lista ligada, né, a gente vai fazer uma lista simplesmente ligada, né, uma lista ligada que só tem um ponteiro, e a gente só vai ter o ponteiro para o próximo elemento da lista. Por isso esse campo prox, que é do tipo, né, ponteiro ou referência para um elemento, para um elemento do próprio tipo, né? A gente chamou aqui, né, type-def struct aux, essa estrutura aqui eu chamei, né, de struct aux. Então vai ser um ponteiro para um próprio elemento da lista, do jeito que a gente implementou listas ligadas em algoritmos e estruturas de dados uns, né? Se você tiver uma dúvida, precisar lembrar disso, tem a disciplina inteira gravada. E a estrutura grafo propriamente dita, na aula de hoje, ela vai ser o quê? Ela vai ter o número de vértices, que a gente já tinha na aula passada, vai ter o número de arestas, que a gente já tinha na aula passada, mas o que mudou é que ao invés de ter uma matriz, agora o que a gente vai ter vai ser esse arranjo de listas ligadas. E qual que é o tipo desse arranjo, que eu estou chamando ele aqui de A? É ponteiro para ponteiro de elemento da lista, porque ele vai ser um arranjo em que cada posição do arranjo eu vou ter um ponteiro para elementos da lista. Eu vou ter o ponteiro para o primeiro elemento de cada uma das listas ligadas. Como que funciona a inicialização para essa estrutura, né? A função de inicialização vai receber o endereço de um grafo e o número de vértices, e daí vai justamente preencher os valores dos campos e criar o nosso arranjo de listas ligadas. Então, primeiro eu vou verificar se os parâmetros são inválidos. Se o G for igual a nulo, né, se o endereço recebido for igual a nulo, ou o número de vértices for menor do que 1, eu não vou inicializar, vou retornar false. Caso contrário, será possível inicializar. Então, vou preencher os campos numéricos do meu grafo, né, número de vértices com o valor passado como parâmetro, e número de arestas igual a 0, né, a gente cria um grafo com 0 arestas. Depois a gente pode, né, inserir arestas, justamente é uma das funções que nós veremos hoje. E daí aqui na próxima linha eu estou, de fato, alocando memória para o meu arranjo de listas ligadas. Então, o número de posições desse arranjo é igual ao número de vértices, então por isso vezes o número de vértices. O tamanho de cada elemento do meu arranjo vai ser do tamanho de um ponteiro ou uma referência para um elemento da lista ligada. E daí, então, estou usando uma malloc para alocar essa memória, guardo o endereço resultante na variável A, né, que justamente representa o nosso arranjo. Ela, na verdade, é o ponteiro para esse arranjo. E daí o que eu vou fazer em seguida é, para cada posição do arranjo, eu vou colocar null, indicando que cada uma das listas ligadas está vazia, né? São listas ligadas de vizinhos, ou seja, quando a gente cria uma aresta, a gente cria, né, essa relação de vizinhança. Então, por enquanto, já que a gente tem 0 arestas, então em toda posição do meu arranjo, em cada uma das posições, eu vou colocar o valor null ou nulo, indicando que a lista está vazia, e por fim, retorno true. Nos próximos slides a gente vai ver graficamente como isso fica, para ficar mais fácil, né, ver o desenho de memória. A complexidade dessa função é proporcional ao número de vértices, justamente por causa desse laço aqui, que para cada uma das posições do arranjo, que corresponde justamente a um vértice, coloca o valor nulo. Então, essa função de inicialização, o que ela recebe como parâmetro, né, um dos parâmetros é justamente o endereço do nosso grafo, que vai apontar, né, para uma estrutura ou para um espaço de memória correspondente àquela estrutura, né, do tamanho daquela estrutura, com 3 campos, número de vértices, número de arestas e o A, que é o endereço do nosso arranjo. A gente, né, acabou de ver o código, a primeira coisa que a gente faz é colocar o número de vértices, nesse exemplo 5, colocar o número de arestas sempre como 0, né, iniciando sempre como 0, e daí a gente aloca a memória para o nosso arranjo de listas ligadas, né, o arranjo de ponteiros para elementos da lista ligada. Esse endereço que é retornado pelo malloc é guardado na variável A, e daí a gente tem, por fim, né, no nosso código, aquele laço que para cada uma das posições do nosso arranjo, a gente coloca o valor null, né, indicando que as listas ligadas estão vazias. Para exibir um grafo, como que a gente vai fazer, né? A gente vai ter que percorrer todo o nosso grafo, né? Exibir um grafo significa exibir, né, os vértices e as arestas. Quando a gente tinha uma matriz, era só exibir a matriz. Aqui a gente não tem, a gente tem várias listas ligadas, então a abordagem vai ser justamente exibir todos os elementos de cada uma das listas ligadas. Começando, né, com a verificação se o endereço passado não é nulo, né? Então, se not G significa que o endereço é nulo, se for nulo eu já dou um return, eu não faço mais nada. Caso contrário, se for diferente de nulo, daí sim a gente vai executar nosso código. Assim como a gente fez nas últimas aulas, eu vou imprimir um texto para deixar mais claro o que está sendo feito, né? Então, tem aqui um printf imprimindo o grafo, daí eu vou imprimir, né, o número de vértices e o número de arestas.
E, em seguida, o que a gente vai fazer vai ser imprimir cada uma das listas ligadas. Como que eu vou fazer isso? Né? Eu vou imprimir o número do vértice atual, né? O vértice 0 e depois os vizinhos do vértice 0, vértice 1 e assim por diante. Então, eu vou imprimir entre colchetes a posição, né, da minha lista ligada para deixar claro que não é um dos elementos da lista, mas eu vou ter que percorrer uma lista ligada. E como que eu percorro uma lista ligada? Né? A gente costuma percorrer uma lista ligada criando um ponteiro para elementos da lista ligada, que é justamente essa variável que eu estou chamando de atual, que é do tipo ponteiro para elemento da lista. E enquanto esse valor for diferente de nulo, eu vou imprimir o elemento atual, né? Vou ver quem é esse vértice que é vizinho do vértice que eu estou imprimindo na lista ligada. E daí eu vou para o próximo. E para o próximo, já que cada elemento da lista ligada tem um campo chamado prox, então vai ser atual recebe atual seta prox. Então a gente vai fazer isso aqui nas próximas linhas. Então, para cada um dos vértices do meu grafo, eu vou primeiro, né, imprimir em que vértice eu estou. Né? Então vou imprimir entre colchetes aqui, estou no vértice 0, então vou estar imprimindo a lista ligada do vértice 0. Em seguida, o atual vai receber o endereço do primeiro elemento da lista ligada, né, que é justamente o endereço que é guardado no arranjo de listas ligadas na posição correspondente ao vértice que eu estou trabalhando agora, que é o vértice X, que pode ser nulo, né? Então, na verdade, eu vou imprimir, enquanto o atual for diferente de nulo, eu vou imprimir os vizinhos. Né? Então, é isso que eu vou fazer no próximo laço, que é um laço do tipo while. Né? Enquanto atual é a mesma coisa que escrever enquanto atual diferente de nulo. Então, né, enquanto o atual estiver apontando para um elemento, eu vou fazer o quê? Vou imprimir o valor do vértice guardado ali no elemento atual. E aqui eu estou imprimindo por querer uma setinha para indicar que é uma lista ligada. Já eu mostro para vocês como que isso vai ficar na tela, né, quando a gente imprime isso. E atual vai para o próximo. Né? Então, atual recebe atual seta prox, ou seja, o endereço que está guardado no atual vai ser atualizado para o endereço do próximo elemento. E, por fim, eu vou imprimir um enter só para, né, não grudar cada elemento com os elementos anteriores. Né? Então, vou imprimir um enter para cada linha, né? Eu estou dentro desse for aqui. Então, para cada linha, eu vou imprimir esse enter para separar uma lista ligada da outra. E qual que é a complexidade disso? Né? A complexidade disso ela vai ser dada. Né? Aqui eu tenho um laço que percorre os vértices, então mesmo se eu não tiver aresta nenhuma, né, o atual sempre vai ser nulo se eu não tiver aresta nenhuma, mas eu vou ter que passar por todos os vértices para descobrir isso, então tem essa complexidade. Mas daí para cada vértice eu percorro todos os seus vizinhos. Então o total de operações que eu faço em todos os vértices, para cada um deles eu vou percorrer todos os seus vizinhos. Então, no final das contas, eu vou fazer um percurso, né? Esse código vai rodar ou vai demorar um tempo proporcional ao número de arestas. Esse E aqui, maiúsculo, vai significar número de arestas, vem de edges em inglês, né? A gente costuma usar essas letras, né, a gente podia usar o A, mas o A é o nosso arranjo, então por isso eu preferi usar a terminologia que é mais comumente usada, mas que vem do inglês, onde o E maiúsculo vai significar aqui o número de arestas. Então, a complexidade de tempo, né, de execução do nosso código vai ser linearmente proporcional ao número de vértices mais o número de arestas. Então, temos aqui o exemplo de um grafo ponderado e não dirigido, na verdade não ponderado e não dirigido, né? A gente ainda não está com pesos, na próxima aula a gente vai por pesos, então grafo não ponderado e não dirigido. Como que fica graficamente isso na nossa memória? Né? Então a gente tem o G ele vai estar apontando aqui para o nosso grafo, né? O endereço que aponta para o nosso grafo, que tem nesse exemplo 5 vértices, 5 arestas, esse grafo que a gente começou a trabalhar. Já trabalhamos com ele em aulas anteriores, mas é o gráfico que a gente está usando de exemplo hoje. E aqui, né, esse grafo já tem, né, vértices e arestas, né, então são 5 vértices, 5 posições no arranjo, e tem essas arestas, então eu tenho listas ligadas. Né, o vértice 0 ele é ligado ao V1 e ao V2, então aqui justamente eu tenho os elementos da lista ligada correspondente ao vértice 1 e ao vértice 2. Já o vértice 1, ele é vizinho aqui do 0, do 2 e do 3. Né, o vértice 1, ele é vizinho do 0, do 2 e do 3. Então, tudo isso já está representado aqui. Vale lembrar que, já que o nosso grafo não é dirigido, a gente está tendo aquela simetria de arestas. Né? Se V0 é ligado a V1, eu marco V1 como vizinho de V0, mas eu também marco V0 como vizinho de V1. Então, eu tenho, na verdade, 6 arestas, mas eu vou ter 12 elementos nas minhas listas ligadas, por isso que eu tenho 12 elementos aqui. Como que vai ficar a exibição do grafo, né? Quando eu rodar a nossa função
exibe grafo, o que vai aparecer? Do jeito que a gente implementou, vai imprimir primeiro essa linha, né, falando que eu estou imprimindo um grafo de 5 vértices e 6 arestas, e daí para cada vértice do meu grafo, para cada elemento do meu arranjo, né, que são listas ligadas, eu vou imprimir. Né? Para o vértice 0, eu tenho como vizinhos, eu tenho, né, na minha lista ligada 1 e 2, para o vértice 1, eu tenho como vizinho 0, 2 e 3, e assim por diante. Realmente, né, é uma representação textual aí do que a gente viu que está na memória, é uma forma de exibir o nosso grafo. E para liberar a memória do nosso grafo, né? O nosso grafo, quando a gente criou o grafo, né? Quando a gente inicializou o grafo, a gente só precisa criar o arranjo e colocar os nulos lá dentro. Aqui a gente, além, né, de eventualmente ter que liberar a memória do arranjo que a gente alocou dinamicamente, cada elemento da lista ligada também é alocado dinamicamente com malloc. A gente vai ver isso quando a gente implementar a função insere aresta. Então, na hora de liberar toda a memória do nosso grafo, né, então a gente vai ter que liberar a memória de cada um dos elementos da lista ligada e depois liberar a memória do arranjo de listas ligadas. Então, como todas as funções que a gente está implementando, eu começo verificando se o endereço passado como parâmetro, né, do nosso grafo é nulo ou não. Se ele for nulo, não tem o que fazer, eu vou retornar false, né, não vai dar para liberar a memória. Se não, eu vou poder liberar a memória. Já que eu vou ter que apagar cada um dos elementos da lista ligada, eu vou ter que percorrer cada uma das listas ligadas. Para isso, eu vou ter a variável atual, que nem a gente usou na função anterior para exibir o grafo, mas eu também vou ter um endereço adicional aqui que eu estou chamando de apagar, que justamente vai ser onde eu vou guardar o endereço do elemento que vai ser apagado antes de eu dar o free. Né? Então, eu vou dar o free, né, o comando de liberação de memória, entre parênteses, eu vou passar a apagar como parâmetro. Precisarei também percorrer, né, cada um dos vértices, porque eu vou ter que percorrer todas as listas ligadas. Então, para cada um dos vértices, então o X vai indicar, né, o vértice atual. O primeiro elemento da lista ligada vai ser, o endereço dele vai ser copiado para a variável atual, e daí eu vou ter um laço para percorrer essa lista ligada que a gente fez na função anterior. A diferença aqui é que para cada elemento, o que eu vou fazer? Né, o while atual, lembrando, significa while atual é diferente de nulo, né? Então, enquanto o endereço atual não for nulo, eu vou guardar na variável apagar o valor de atual, o endereço que está guardado lá. O atual vai para o próximo, para percorrer a lista ligada, e daí eu libero a memória do apagar. Né? Por que eu precisei de uma variável auxiliar? Porque eu não posso liberar a memória do atual primeiro, né, antes de mudar o endereço dele, e depois perguntar qual é o próximo, porque eu já vou ter liberado a memória, e eu não posso ir para o próximo e depois tentar, a partir da própria variável atual, saber o endereço do anterior. Né? Eu preciso, de fato, de uma variável extra, eu preciso da variável apagar aqui para estar podendo fazer isso, para estar liberando a memória. Então, esse laço vai garantir que eu apago a memória de todos os elementos de uma lista ligada, e o laço externo, né, o laço for, vai garantir que eu vou passar por todas as listas ligadas. Então, passo por todas as listas ligadas, e em cada uma delas eu libero a memória de todos os elementos. E, por fim, eu libero a memória do arranjo propriamente dito, né, do nosso arranjo de listas ligadas, e vou zerar os campos do nosso grafo, só para não ter perigo de alguém tentar acessar esse grafo depois de a gente ter liberado já todos os elementos e o arranjo de listas ligadas. Então, eu vou colocar que o número de vértices é igual a 0, o número de arestas é igual a 0, e o arranjo, né, o endereço que guarda o arranjo, né, onde está o arranjo, igual a nulo. E, por fim, eu retorno true. Qual que é a complexidade assintótica dessa função aqui? De novo, né, a gente vai precisar, assim como a gente fez, né, no exibe grafo, passar por todos os vértices, e para cada vértice a gente vai percorrer a lista ligada respectiva dele e percorrer todas as arestas. Então, o custo computacional, a complexidade computacional vai ser linear no número de vértices, mais linear no número de arestas. Como que fica, né, na memória o nosso grafo depois de ter a memória liberada, né, depois de a gente liberar a memória, a gente chamar a nossa função, ele fica desse jeito. Né? A gente tinha o nosso grafo apontado por G, a gente tinha, né, no exemplo anterior, o arranjo de listas ligadas e todos os elementos das listas ligadas aqui, a gente liberou a memória de cada um deles, inclusive do arranjo, então ficou desse jeito. Né? Toda aquela memória que a gente tinha mostrado desenhada agora fica só assim. Né? O resto já foi tudo que a gente tinha alocado dinamicamente com malloc, a gente já liberou, né? Incluindo as arestas que foram inseridas, que a gente ainda não aprendeu como fazer isso, e justamente a gente vai aprender agora.
para inserir uma aresta num grafo não ponderado, né? A gente está com grafos não ponderados hoje, por enquanto. Né? Na próxima aula a gente vai falar de outros tipos de grafo, né? Agora a gente está usando listas de adjacência para representar grafos não ponderados e não direcionados, né? O fato de ser não direcionado implica que a gente vai ter que, se eu quero inserir uma aresta de V1 para V2, que é o que a nossa função está recebendo aqui como parâmetro, eu também tenho que inserir ela na lista ligada de V2 para V1, porque se ele é não direcionado, ele inserir uma aresta implica, né, na representação, inserir a aresta de volta também, né? Uma aresta de V1 para V2, mas também de V2 para V1. Pelo fato do grafo ser não ponderado, ele não tem peso, então não tem um parâmetro extra peso. Daqui a 2 aulas a gente vai falar de grafos ponderados. Na próxima aula a gente vai falar de grafos direcionados, que daí por ter direção não tem que, se a gente vai inserir de V1 para V2, não teria que inserir de V2 para V1. Mas na aula de hoje precisa. Então, o que eu vou fazer aqui é, primeiro, uma condição de quando não vai dar para eu inserir, que é se o G for igual a nulo, não vai dar para inserir. Se o V1 ou o V2 tiverem valores inválidos, ou seja, menores do que 0, ou maiores ou iguais do que número de vértices, a gente também não vai inserir, né? Os nossos vértices vão de 0 até número de vértices menos 1. E pelo fato do grafo não ser direcionado, eu não insiro arestas do vértice para ele mesmo, né? Então, se V1 for igual a V2, seria um autolaço. O autolaço a gente só está inserindo em grafos direcionados, que não é o caso hoje, então, por isso, eu também não vou inserir se V1 for igual a V2. Então, se tudo isso acontecer, ou melhor ainda, se qualquer uma dessas condições acontecerem, eu vou retornar falso, eu não vou poder fazer a inserção. Caso contrário, eu vou inserir. Só que já que eu preciso inserir de V1 para V2 e de V2 para V1 também, eu vou ter que inserir em 2 listas ligadas diferentes, né? Na lista ligada correspondente ao vértice V1 e na lista correspondente ao vértice V2. Para isso, eu vou usar uma função auxiliar, para não ter que duplicar o código, que eu vou chamar ela de insere aresta aux, que tem os mesmos parâmetros, e daí eu vou tentar inserir usando ela, e se for possível, eu vou inserir daí o outro par, o que seria a outra aresta, né? É a mesma aresta, mas ela é representada em 2 momentos, né? Na lista ligada de V1 para V2 e na lista ligada de V2 para V1. Então, se eu conseguir inserir de V1 para V2, eu também insiro de V2 para V1 e somo 1 no número de arestas. E retorno true, porque foi possível fazer a inserção. Como que funciona essa função insere aresta auxiliar? Né? E, inclusive, né, a complexidade do nosso código, já aproveitando, ela é constante aqui, mais, né, o custo de chamar a função insere aresta auxiliar, que a gente vai ver que não é constante. Então, justamente no próximo slide a gente vai discutir isso. Então, a função insere aresta auxiliar. O que ela vai inserir vai ser só a aresta de V1 para V2, né, só na lista ligada de V1, o elemento V2, né, para dizer que V2 é vizinho, né, a partir de V1 você chega em V2. Então, a função auxiliar só faz a inserção nessa direção, de V1 para V2. Para isso, a gente vai fazer basicamente uma inserção em lista ligada. A gente já aprendeu isso em algoritmos e estruturas de dados 1, mas vamos revisar como funciona. Para eu inserir um elemento novo numa lista ligada, eu preciso saber quem é o anterior dele, para esse elemento novo ser o próximo de quem era seu anterior. Então, a gente vai procurar, né, seu anterior para guardar esse endereço, e daí justamente a gente vai inserir esse elemento novo na posição que precisa ser inserida. Aqui, a gente não comentou ainda sobre isso, mas a lista ligada de adjacências ou de vizinhos, ela não precisava ser ordenada. A gente vai implementar ordenada, por quê? Porque se não fosse ordenada, era só alguém poderia falar, puxa, mas é mais rápido inserir no começo, né? Eu já insiro no começo da lista, não preciso ficar procurando o lugar certo. É verdade. Porém, e se aquela aresta já existe no nosso grafo? Daí eu vou ter que procurar, e se não está ordenado, vai dar ainda mais trabalho para procurar. Lembrando que é uma lista ligada, então não dá para fazer busca binária. Busca binária a gente faz num arranjo ordenado, aqui é uma lista ligada. Mas pelo menos se está ordenado, eu posso usar os índices, né, de cada vértice, né, o valor de cada vértice, para saber se eu já cheguei onde eu precisava ou não. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é uma inserção em lista ligada ordenada. Como que eu faço isso? Eu vou criar a variável atual, que ela vai guardar o endereço, ela começa com o endereço do primeiro elemento da lista ligada, né, dos vizinhos de V1. Eu criei as 2 variáveis auxiliares aqui também, novo e anterior, né, que, como o nome já diz, né, o novo vai guardar o elemento novo quando eu criá-lo, e o anterior, o ante vem de anterior, que vai guardar o anterior do elemento atual. Então, enquanto o atual for diferente de nulo, e o vértice apontado por atual for menor do que V2, né, e eu posso fazer isso justamente pelo fato de estar ordenado, então enquanto for menor que V2, eu vou indo para o próximo
elemento. E como que eu vou ir para o próximo elemento? Né? O anterior vai receber o atual e o atual vai receber o próximo. Né? Então, o atual recebe a atual seta prox. Quando eu saí desse laço, o que aconteceu? Né? Ou o atual virou nulo e deu sair do laço, ou o vértice dele parou de ser menor do que V2. O if que está mostrado aqui na tela, né? Se atual, ou seja, se atual é diferente de nulo, e se o valor do vértice é igual ao V2, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu já tenho um nó existente ali na lista ligada, um elemento na lista ligada, e ele já vale V2, né? Então, na minha lista ligada, eu já achei a aresta que eu quero inserir, então ela já existia. Então, se ela já existia, não tem porque não tem mais nada para eu fazer aqui, ela já existia lá dentro. Então, eu vou retornar falsa, inclusive, porque se existe aresta de V1 para V2, então eu não preciso. Também existe de V2 para V1, né, na representação. Então, eu também não vou precisar chamar de novo a função de V2 para V1. É por isso que eu tenho o return false aqui. Então, a função principal insere aresta, que chama a função auxiliar, não vai precisar chamar de novo a função auxiliar. Caso contrário, quer dizer que a aresta que eu estou inserindo não existia, então vou criá-la. Então, vou alocar memória para ela e jogar esse endereço no novo. Vou colocar aqui os campos, só lembrando, né, os campos de um elemento da lista ligada que a gente criou são só 2, que é o número de vértices e o próximo. Então, o número de vértices, o número do vértice, né, o campo que chama vértice, né, o número ou identificador do vértice, vai receber V2, que é o parâmetro que a gente recebeu aqui, né? A gente está querendo falar que V2 é vizinho de V1, né? A partir de V1 você chega em V2. E o próximo dele, né? O campo prox vai ser preenchido com o atual. O atual pode ser nulo, e daí vai significar que não tem ninguém depois dele, mas se ele não for nulo, quer dizer que eu cheguei num vértice que é maior do que V2. Então, eu vou estar inserindo justamente V2 no lugar certo da minha lista ligada antes de um outro vértice que tem valor maior do que ele. O que mais falta eu fazer? Né? Falta alguém apontar para o novo vértice. Né? O novo vértice já foi criado, já está apontando para quem ele precisa apontar, mas quem que vai apontar para o novo vértice? Se eu tiver anterior, né? Se anterior for diferente de nulo, né? Lembrando, anterior é o endereço do elemento que é anterior ao atual, mas ele começa com nulo. Se o anterior for diferente de nulo, quer dizer que tem alguém que deve ficar antes do elemento novo, então o novo justamente vai ser o próximo dele. Mas pode ser que o anterior ainda esteja como nulo. E como que o novo elemento não vai ter anterior? Né? Quando que isso acontece? Quando a lista ligada estava vazia, então não vai ter anterior, né? Ou quando de fato o primeiro elemento já tem um valor, né? O primeiro vizinho do vértice V1 já é um vértice maior do que V2, então o novo elemento ele deve ser o primeiro da lista ligada. Então, se ele deve ser o primeiro da lista ligada, quem vai apontar para ele, né, quem vai receber o valor novo, é justamente a posição do vértice V1 no arranjo de listas ligadas, significando, né, que o novo elemento ele virou o primeiro da lista ligada de vizinhos de V1. E, por fim, eu retorno true, significando que foi possível fazer uma inserção. É uma inserção em lista ligada ordenada, que nem a gente já viu em algoritmos de estrutura de dados 1. Qual que é a complexidade disso? A complexidade ela vai ser linear em relação a esse laço aqui, né? Ela é dada por esse laço, né? O trecho de código que pode ter mais operações sendo executadas é esse laço aqui, que justamente eu estou percorrendo nesse laço os vizinhos, os adjacentes de V1. Então, a complexidade vai ser proporcional ao número de adjacentes de V1, lembrando que cada vértice pode ser vizinho de todos os outros. Né? Então, se eu tenho V vértices, eu posso ter V-1 vizinhos. Então, no pior caso, vai ser proporcional ao número de vértices, mas, de fato, é proporcional ao número de vizinhos de V1. E para remover uma aresta? Eu vou usar uma lógica muito parecida com a de inserção, no sentido de que eu vou usar uma função auxiliar também, porque remover a aresta de V1 para V2, em termos de representação, significa apagar, né, V2 da lista de vizinhos de V1, mas V1 da lista de vizinhos de V2 também. Então, por isso eu vou ter uma função auxiliar. Mas antes disso, eu vou verificar se os parâmetros são válidos. Né? Então, se G for diferente de nulo e V1 e V2 tiverem índices válidos, eu vou poder inserir. Se G for igual a nulo, que é o que está indicado aqui, ou V1 ou V2 tiver índices inválidos, eu vou retornar false, porque eu não posso inserir. Né? Para eu inserir, os parâmetros todos têm que ser válidos. Então, se qualquer um deles for inválido, eu retorno false. Se não, vou chamar a função auxiliar remove aresta, passando os mesmos parâmetros, e se ela conseguir remover, daí eu chamo invertendo V2 com V1. Né? Daí, se eu conseguir excluir V2 da lista de vizinhos de V1, eu chamo também a função para excluir V1
da lista de vizinhos de V2 e retorno true. Caso contrário, eu vou retornar false, e esse false aqui vem do fato de se a aresta não existir, a função auxiliar vai retornar false aqui, e daí eu retorno false também, porque não dá para excluir alguém que não existe. Complexidade, de novo, ela tem uma parte constante aqui, né? A gente não tem nenhum laço, etc. Mas ela chama uma função auxiliar, então a complexidade vai ser dada aí pela complexidade da função auxiliar. Como que vai funcionar a nossa função auxiliar? Eu vou precisar do anterior e do atual, que nem a gente usou na inserção, não vai ter uma variável auxiliar chamada novo aqui, né? Porque na remoção a gente não cria um elemento novo. A anterior começa com nulo, atual começa com o endereço do primeiro elemento da lista ligada de vizinhos de V1. Esse é o mesmo laço que a gente usou, né? Esse trecho do laço é o mesmo que a gente usou na inserção, que é enquanto atual, que é a mesma coisa que falar que enquanto atual diferente de nulo, e enquanto o vértice atual tiver um valor menor do que o vértice V2, eu vou ir para o próximo, né? O anterior recebe atual recebe o próximo. Quando eu saio do laço, também a mesma pergunta que a gente tinha feito, se atual for diferente de nulo e o vértice atual é igual a V2, quer dizer, opa, achei que eu estava querendo excluir. Caso contrário, eu não achei, então não dá para excluir. Mas esse if achei quem eu estava querendo excluir. Então, vou poder excluir. Para poder excluir, como que a gente exclui numa lista ligada? A gente vai tirar, né, o elemento atual, liberar a memória dele, mas tem que mandar o anterior dele apontar para o próximo dele. Se ele tinha já anterior na lista ligada, se o ante for diferente de nulo, o próximo do anterior, o campo próximo do elemento anterior vai ser atualizado com o próximo do elemento atual, que é de quem vai ser apagado, né? Eu paro de apontar para o meu próximo e aponto para o seguinte, porque o meu próximo vai ser apagado. Se eu não tinha anterior, quer dizer que eu já estava apontando para a própria lista ligada, né? Então, eu vou atualizar o valor da lista ligada que estava apontando para quem vai ser apagado, né? Não tinha ninguém antes dele. Ele vai parar de apontar para quem está sendo apagado e apontar para o seguinte, né? Para o próximo elemento em relação a ele. Libera a memória do elemento atual e retorna o true, porque foi possível fazer a exclusão ou remoção da aresta. Caso contrário, eu vou retornar false, justamente indicando, ó, essa aresta não existia, não dá para eu excluir quem não existia. A complexidade também vai ser dada, né, por causa desse laço aqui, que vai ser proporcional ao número de vizinhos de V1. Né? Então, ele V1 pode ter até V-1, né, onde vier o número de vértices V-1 vizinhos, vai ser proporcional ao número de vizinhos de V1. Se V1 tiver só um vizinho, vai ser constante, e se tiver mais, vai ser proporcional a esse número. Próxima função, verificar se uma aresta existe, né? Se a aresta entre V1 e V2 existe, começando novamente pela verificação se tem algum parâmetro inválido, a mesma verificação que a gente acabou de fazer, se qualquer parâmetro for inválido, eu retorno false, se não, eu vou lá verificar se uma aresta existe. Para isso, eu vou percorrer a lista ligada procurando aquela aresta, né? Percorrer a lista ligada de vizinhos de V1 para ver se eu encontro V2. Se eu encontrar, eu vou retornar true, se não, vou retornar false. Então, o atual vai receber o primeiro endereço da lista ligada dos vizinhos de V1. Enquanto o atual for diferente de nulo e o vértice for menor do que V2, eu vou para o próximo. Notem que nesse laço aqui eu só vou ter um comando que vá para o próximo. Quando eu sair desse laço, se o atual for diferente de nulo e o vértice apontado por ele for realmente V2, eu retorno true, falando, ó, existe realmente essa aresta que liga V1 a V2. Caso contrário, eu retorno false. A complexidade dessa função também vai ser proporcional ao número de vizinhos de V1. Número de vértices do meu grafo. A gente tem esse campo, então se G, né, o endereço do grafo passado for diferente de nulo, é só retornar o campo número de vértices apontado ali por G. Caso contrário, eu vou retornar -1, indicando um erro. Complexidade constante. Número de arestas, a gente também tem o campo número de arestas, então é só retornar esse valor, mas se a gente não fosse retornar, se a gente não tivesse esse campo, a outra forma de fazer isso seria, de fato, contar todas as arestas percorrendo as listas ligadas. Então, a gente ia ter um código parecido com o que o código que exibe o grafo faz, por isso eu vou passar rapidinho para a gente, que vai, de fato, para cada uma das listas ligadas, vai navegar por todos os elementos da lista ligada, para cada um deles vai somar 1 nessa minha variável chamada de arestas. Então, eu vou percorrer o grafo inteirinho, ou seja, todas as listas ligadas,
contando quantos elementos eu encontrei nessas listas ligadas. Lembrando que cada elemento, os elementos correspondem, né, à existência de arestas, mas pelo fato do meu grafo não ser direcionado, cada aresta aparece duas vezes, né? Se V1 é vizinho de V2, ela aparece na lista de V1, na lista ligada de vizinhos de V1, mas também na lista ligada de vizinhos de V2. Então, por isso que eu estou dividindo por 2 essa minha variável arestas aqui embaixo, antes de retornar. Qual que é a complexidade? Se eu tenho o campo número de arestas, vai ser constante. Se eu não tenho, vai ser proporcional ao número de vértices mais o número de arestas, assim como foi, por exemplo, a função para exibir o nosso grafo. Se eu quero saber se um dado vértice possui vizinhos, né, possui pelo menos um vizinho, como que eu faço? Vou começar verificando se os parâmetros são inválidos. Então, se not G quer dizer que se G é igual a nulo. Se V for menor que zero, ou se V for maior ou igual que o número de vértices, eu vou retornar false porque são parâmetros inválidos. Mas eu já aproveitei e coloquei mais uma condição aqui que, se isso não aconteceu, né, se os parâmetros por enquanto são verdadeiros, mas se a lista ligada de V for igual a nulo, e por isso eu coloco not G seta índice V, quer dizer que não tem ninguém na lista ligada de vizinhos de V, então ele não tem vizinho nenhum. Então, essa última condição aqui está justamente para verificar se a lista ligada está vazia ou não. Ela está perguntando justamente se está vazia. Se está vazia, eu retorno false porque ele não tem vizinhos. Caso contrário, eu retorno true, porque os parâmetros eram válidos e ele possui, de fato, vizinhos. Qual que é a complexidade dessa função? Ela é constante, né? Podem ver que não tem laço nenhum, não tem chamada função auxiliar nenhuma. E o grau de um vértice, né? Lembrando que a gente está trabalhando com grafos não direcionados. Então, o grau desse vértice vai ser dado pelo número de elementos da lista ligada desse vértice. Começa verificando, né, se os parâmetros são inválidos. Se qualquer um dos parâmetros for inválido, eu retorno -1 para indicar esse erro. Caso contrário, vou criar a variável grau. A variável atual começando, né, recebendo o endereço do primeiro elemento da lista ligada de vizinhos de V. E daí eu vou percorrer a lista somando grau a cada elemento, né? Então, enquanto o atual for diferente de nulo, soma 1 no grau e o atual vai para o próximo. E, por fim, eu retorno o grau desse vértice. Qual que é a complexidade dessa função? Vai ser proporcional ao número de vizinhos dele, né? A gente tem de novo esse laço percorrer na lista ligada de vizinhos de V, a complexidade vai ser proporcional a isso. E o que a gente faz se o grafo for dirigido? Isso é assunto da próxima aula. Então, muito obrigado por assistirem, né? Hoje a gente falou justamente de como representar, usando listas de adjacências, os nossos grafos, começando com grafos que não são ponderados e não são dirigidos. Vejo vocês na próxima aula.